Bom dia, 22 de agosto de 2024, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Esse, o 50º vídeo, 50 vídeos até agora. Estou fazendo uma série sobre este maravilhoso livro. Começamos, obviamente, estudando tudo o que está escrito aqui na capa, na contracapa, e entramos no livro e estamos na página 19. A partir da página 12, à página 22, 11 páginas. O Richard Dawkins traz aqui 8 críticas negativas a este livro que ele recebeu. Ele pegou 8 críticas negativas e as colocou no livro. Então estamos agora vendo aí a 8ª crítica e vamos terminar com 4 vídeos aí, a 8ª crítica, porque o texto é longo. Muito bem, então vamos analisar agora mais um trecho na página 19. E aí, página 19, 20, 21 e 22. E encerramos aí a 8ª crítica, entendeu? Então vamos lá, vamos acompanhar aí. Vamos acima à esquerda, Richard Dawkins. Na página 19, ele escreve o que está aí. Suspeito que, para muitas pessoas, o principal motivo de se agarrarem à religião não seja o fato de ela oferecer consolo, e sim o de elas terem sido iludidas por nosso sistema educacional e não se darem conta de que podem não acreditar. E ele continua: é provável que o mesmo aconteça com o mito depreciativo de que as pessoas precisam, entre aspas, da religião. Muito bem. O Dawkins está dizendo aí que o motivo de as pessoas procurarem a religião não é a busca pelo consolo, por mais que esse consolo seja uma ilusão. E não é. E ele tem razão. Ele diz que o principal motivo que leva pessoas a procurarem a religião não é porque a religião oferece um consolo. O principal motivo é porque essas pessoas foram iludidas pelo sistema educacional do país em que elas moram, entendeu? Elas foram iludidas, e vamos explicar isso aqui, que não é o consolo propriamente dito que leva uma pessoa a procurar uma religião, não. É a educação que essa pessoa recebeu dentro de um lugar, dentro de um sistema educacional, dentro de uma cultura. E é verdade, e vamos provar isso aqui. E ele também diz que é mito dizer que as pessoas precisam da religião. É mito, isso não é verdade. Tanto é que existem ateus, e ateus estão livres de religião, e são pessoas felizes. Então veja aí, abaixo, à esquerda, Dawkins. Nesse trecho aí, ele destaca, ele diz que é o sistema educacional de um lugar que leva pessoas a entrarem em religião, a procurarem religião. E ele diz que essa expressão, pessoas precisam de religião, isso é um mito, não é verdade. Porque muitas pessoas, os ateus, repito, não têm religião e são pessoas felizes. E muitas pessoas que acreditam ainda em seres sobrenaturais, muitas também não têm religião,
mas acreditam. Entendeu? Muito bem, então vamos explicar isso aí. Veja agora acima, lá na chave, sistema educacional. Quando o Richard Dawkins diz que o que leva realmente pessoas a procurarem religião, isso aí é o sistema educacional e não a busca pelo consolo. E ele tem razão. Esse sistema educacional a que ele se refere é a educação de uma pessoa, não é propriamente colégio não, estudo não. É a cultura de uma pessoa. Aqui, por exemplo, no Brasil, a religião dominante no Brasil, predominante é o cristianismo. Então, quando uma criança nasce no Brasil, ela vai nascer num lar cristão e vai receber essa religião dos pais. É o sistema educacional que coloca religião na cabeça das crianças. E aí a criança cresce, adolescência, depois a fase adulta e mantém essa crença. Uma crença que não é resultado de um raciocínio, não. Uma crença que ela recebeu dos pais, do sistema educacional. Então, se você fizer uma pesquisa, pegar os cristãos hoje aqui no Brasil, que procuraram a religião por consolo, você não vai encontrar quase nada. Agora, encontrar cristãos que estão no cristianismo porque foram incentivados por seus pais é a quase totalidade. É o sistema educacional, é a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Entendeu, gente? Então veja aí, e eu vou explicar também aqui com a minha vida. Então veja lá acima, sistema educacional. E aí você tem um sistema educacional aqui no Brasil, você tem um cristianismo presente em sua casa, em seu apartamento, em sua escola e também até no trabalho. Porque o cristianismo aqui é a religião predominante. O cristianismo não é predominante, por exemplo, na Índia. Ali é o hinduísmo, religião com vários deuses. Lá o cristianismo não é predominante. Entendeu? No Afeganistão não é predominante, ali é o islamismo. Entendeu? No Japão o cristianismo não é predominante, ali já é o budismo, shintoísmo. Entendeu? Muito bem. Então vamos ver como é que acontece isso. Lá acima, sistema educacional. Você tem ali o cristianismo aqui no Brasil, em sua casa, na escola e no trabalho, porque é a religião predominante no Brasil. Então, na casa, quando uma criança nasce, e foi assim comigo, quando uma criança nasce aqui no Brasil, ela vai nascer no lar cristão. Regra geral, no lar cristão. Uma criança, bebezinho ali, no berço. E ali os pais são cristãos. Entendeu? Os pais são cristãos. A sogra é cristã, o sogro é cristão. Entendeu? Os tios são cristãos. Então essa criança que nasce, ela nasce ateia, não do ponto de vista consciente, de consciência. Nasce ateia pela ausência de crenças, ausência de deuses. Entendeu? Então uma criança, ela não raciocina. E então ela podemos dizer que ela é um ser ateu. Uma criança é ateia, não pela consciência, porque ela não tem consciência ainda. Entendeu? Ela não tem um raciocínio. Mas podemos dizer que uma criança é ateia pela ausência de deuses. E quem vai colocar isso na cabeça da criança é a cultura. Então uma criança nasce numa casa. Ali o pai, a mãe, o primeiro filho, a criança nasce. Os pais são cristãos, são evangélicos. Vamos dar um exemplo. E o que acontece? A criança vai ficar ouvindo ali sempre o pai falando sobre Deus, Bíblia, Jesus. E a criança vai recebendo aquela cultura dos pais. Então você vê que a criança, ela recebe a religião dos pais.
entendeu? Dos tios, ela vê ali as pessoas fazendo orações e a criança vai absorvendo tudo isso aí. E na fase adolescência já vai ser cristã, a criança vai ser cristã. Ela é cristã porque não porque procurou a religião para ter um consolo. Não. Criança não procura a religião para ter consolo. Ela entrou na religião por causa de seus pais, que colocaram o cristianismo na cabeça dela. Entendeu? Então essa criança que nasce num lar cristão vai ser cristã lá na frente. Pode depois deixar de acreditar, mas vai ser cristã. Seus pais a levam aos cultos, entendeu? O pai vai à igreja e a mãe levam o filho. A gente vê aí crianças em igrejas. Então essas crianças, elas são aí manipuladas pelo sistema religioso, entendeu? Recebeu de seus pais. Então, se você fizer uma pesquisa, 2 bilhões de cristãos, 2, porque eles estão na religião cristã? Porque receberam influência da cultura, o sistema educacional, e no início aí, na própria casa, no próprio apartamento. Não estão na religião cristã porque buscaram um consolo. Não, é mais o sistema educacional que funciona. E foi assim comigo. Eu nasci ateu, sempre fui ateu. Eu nasci em Sobral, interior do Ceará, em novembro de 1956, o caçula da família, o 19º filho. Mamãe teve 19 filhos. Eu fui o 19º, o único ateu da família. Nasci numa família cristã católica, entendeu? Cristã católica, eu. A Bíblia lá em casa, com a Bíblia aberta, ninguém lia a Bíblia, apenas eu, entendeu? E sou o único ateu da família. Então, nasci numa casa, recebi o cristianismo católico, só que eu nunca absorvei isso aí, entendeu? Nunca. Mas ali estava o cristianismo na minha casa, como está na casa aí de milhões de brasileiros, porque o cristianismo é predominante no Brasil. Então, o que leva uma pessoa a ser cristã não é a busca pelo consolo, como diz o Richard Dawkins aí. Ele está certíssimo. É a cultura, é o sistema educacional que está iludindo essas pessoas. Entendeu? É isso aí. E na escola é a mesma coisa. Na escola também, aqui no Brasil, o cristianismo está lá. Aulas de religião, que é uma coisa horrível. Eu assisti a aulas de religião lá em Sobral. Eu sempre fui ateu. Eu estudei lá no colégio lá, um ensino fundamental, não é? Eu ali com 12 anos, 11 anos de idade, estudava na escolinha pública, família pobre. Eu tinha aulas ali de religião. E que religião? Islamismo? Jamais. Budismo? Jamais. Hinduísmo? Pior ainda. Religião de cristianismo. Porque o cristianismo é a religião predominante no Brasil. Entendeu? Lá no Japão não é aula de cristianismo. Entendeu? Na Índia não é aula de cristianismo lá. Porque lá outra religião diferente. Certinho, gente? É o que eu digo, é o lugar, é a cultura que determina em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Então o cristianismo, o sistema educacional a que se refere o Richard Dawkins, começa na casa, no lar. Os pais passando cristianismo para os filhos, levando os filhos para a sua igreja. Entendeu? E depois isso aí se prolonga na escola. Você vê nas escolas aqui, escolas públicas e escolas privadas, você vê aulas de religião. Lá em Sobral, eu me lembro ainda, eu assistia a aulas de religião e o cristianismo. Quem dava aulas lá era o Monsenhor Domingos.
Lembro-me dele como se fosse hoje. Então, na escola também está presente o cristianismo aqui no Brasil. E é isso que leva as pessoas a ingressarem no cristianismo, e não a busca por um consolo. O Richard Dawkins tem toda a razão. É a educação, é o sistema educacional que ilude as pessoas. E no trabalho também. Trabalhei até mesmo aqui em Brasília e havia pessoas cristãs ali. Havia uma pessoa lá que reunia outros amigos para fazerem orações dentro do local do trabalho, o que é um erro. Você não pode fazer cultos dentro do ambiente de trabalho, porque você está dando prioridade a uma religião, entendeu? Mas aí eu vi em trabalhos aqui, em locais de trabalhos, alguns, eu vi pessoas ali fazendo orações no próprio local do trabalho. Pessoas se reuniam ali, faziam uma roda, entendeu? Então você vê que a religião, ela começa na casa, os pais passando sua religião para os filhos, e os pais obrigando os filhos, ainda crianças, obrigando os filhos a irem também à igreja, olha aí. Depois a escola, com aulas de religião, e em alguns trabalhos aí, locais de trabalho também, a religião está lá. Então é isso aí, é o sistema educacional, é a cultura de um lugar que leva as pessoas à religião e não à busca por consolo. Não é isso aí o principal motivo. Explicado aí, gente? Muito bem, explicado, não é? Que é o sistema educacional que leva as pessoas a ingressarem em uma determinada religião. É a cultura e não a busca por consolo. Entendeu, gente? É isso aí, ó. Meus irmãos são cristãos católicos, meus irmãos. Entendeu? Hoje, alguns irmãos, né? Porque perdi quase todos. Então são cristãos católicos, não leem a Bíblia. Eu tenho 2 irmãs que frequentam a igreja católica, entendeu? Mas isso aí, elas entraram na religião porque elas estavam desesperadas, procurando por um consolo? Jamais. Porque elas absorveram a religião de minha mãe, cristã católica. Passou isso aí, entendeu? É o sistema que faz isso. E o Richard Dawkins diz que é o sistema educacional que leva essas pessoas à ilusão religiosa. E essas pessoas não se dão conta, diz ele aí, que podem não acreditar. Essas pessoas, elas não percebem que elas têm o direito de não acreditar. Só que o cristianismo trabalha com o terror, o cristianismo, com a ameaça, com o medo do inferno. Aí a pessoa tem medo de, quando morrer, ir para o inferno. E aí a pessoa fica com medo, porque o cristianismo é uma religião que prega o terror. O cristianismo, ele tenta conquistar as pessoas para aderirem a essa ideia, não pela razão, pelo raciocínio, mas pela ameaça do inferno. O cristianismo. Outras religiões não trabalham assim. O budismo não ameaça a quem quer que seja o budismo. O cristianismo ameaça, entendeu? O hinduísmo na Índia, uma religião com vários deuses. O hinduísmo não ameaça ninguém com o inferno. O cristianismo, sim. Então, um cristão, ele fica com medo de não acreditar, porque ele pensa que quando morrer vai ser queimado eternamente no fogo do inferno. Entendeu? Então, o Dawkins diz aí que o crente, ele não tem consciência de que ele tem o direito de não acreditar nisso aí. Certinho, gente? Então, esse aí é o primeiro ponto do texto de Richard Dawkins. E o segundo ponto é quando ele diz aí que é mito a afirmação de que pessoas precisam da religião. Isso é mito, isso é fantasia, entendeu? No fundo, pessoas não precisam de religião e os ateus são um exemplo. Os ateus são um exemplo.
de que pessoas não precisam de religião, não precisam de islamismo, de cristianismo, de budismo, de hinduísmo, entendeu? Seixo Nuye, espiritismo. Não, tudo isso é ilusão. As pessoas não precisam de religião. Isso é mito. Isso não tem fundamento algum. Isso é uma fake news. É uma notícia fantasiosa. E aí eu coloquei apenas aqui como exemplo de que pessoas não precisam de religião. Pessoas não precisam acreditar em deuses. E aí estão os exemplos aí de alguns ateus. Ateus são pessoas que não acreditam em deuses. Ateus não têm religião, não têm ligação com religião alguma. E você vê aí, coloquei alguns ateus famosos, para você ver que são pessoas bem-sucedidas na vida, são pessoas, e aí alguns já morreram, pessoas inteligentíssimas, pessoas extremamente cultas, estudiosas, e que nasceram e morreram ateus. Entendeu? É assim. Então veja os exemplos aí. Veja o Oscar Niemeyer, brasileiro, o grande arquiteto Oscar Niemeyer, ateu, viveu mais de 100 anos, ateu. O Oscar Niemeyer foi um homem feliz, estudioso, homem culto, lia muito, grande o arquiteto. E Oscar Niemeyer é conhecido não só no Brasil, como também no exterior. Ele tem muitas obras magníficas no exterior. Um Oscar Niemeyer, um homem bom, cara simpático e ateu. Foi bem sucedido na vida, feliz. Viu aí, gente? Outro exemplo aí, o Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, homem inteligentíssimo, muito culto, Fernando Henrique Cardoso. Foi presidente do Brasil por 2 vezes. Ganhou do Lula em 2 eleições. O Fernando Henrique Cardoso é ateu. A esposa dele, a Ruth Cardoso, falecida, era antropóloga, também ateia. Pessoas cultas, pessoas estudiosas e pessoas que venceram na vida. Ateias, pessoas ateias. Não precisaram de religião, de crença em deuses. Viu aí? Outro aí. Outra pessoa aí bem-sucedida. O historiador brasileiro Leandro Carnal. Conhecido aí, não é? Conferencista, escritor, professor. Leandro Carnal, ele é ateu. Não precisa de religião, não precisa de crenças em deuses, entendeu? É uma pessoa feliz, é uma pessoa realizada na vida. O próprio Richard Dawkins também aí, grande cientista, né? Grande biólogo. Richard Dawkins, inteligentíssimo, é o cientista que tem mais livros publicados no Brasil, o Richard Dawkins. É o biólogo que tem mais livros publicados no Brasil. Daí você vê a importância do cara. Richard Dawkins é um cara feliz. E aí está. Carl Sagan, outro aí. Carl Sagan foi um astrônomo norte-americano, falecido em 96. Foi considerado o homem mais inteligente do século. Carl Sagan. Cara simpático, morreu em 96. Câncer. Cara simpático, inteligentíssimo, culto, estudioso. Não precisou de religião. Entendeu? Outro aí, o físico e matemático inglês, o Bertrand Russell, intelectual brilhante Bertrand Russell. O Bertrand Russell foi ateu, entendeu? Ele tem até um livro maravilhoso com o título Por que não sou cristão? Por que não sou cristão? Bertrand Russell. Compre o livro. Brevemente farei o estudo no livro, como estou fazendo agora em relação ao livro do Dawkins. Bertrand Russell,
o livro Por que Não Sou Cristão. Espetáculo. Então é isso aí, gente. Eis aí alguns exemplos de pessoas que foram felizes e são felizes, brilhantes naquilo que fazem e não precisam de religião. Então essa expressão, pessoas precisam de religião, é uma mentira, é uma enganação sem fim. Muito bem. E na página 21 do livro e 22, é o finalzinho aqui da 8ª crítica. Na página 21 e 22, o Dawkins escreve aí, ó. Ele diz assim: numa conferência recente, em 2006, um antropólogo e exemplar perfeito do tipo "eu sou ateu, mas" citou a resposta de Golda Meir quando questionada se acreditava em Deus. E a Golda Meir disse: acredito no povo judaico, e o povo judaico acredita em Deus. Nosso antropólogo usou sua própria versão. E aí o antropólogo: acredito nas pessoas, e as pessoas acreditam em Deus. E aí diz o Dawkins: prefiro dizer que acredito nas pessoas. E as pessoas, quando incentivadas a pensar por si sós sobre toda a informação disponível hoje em dia, com muita frequência, acabam não acreditando em Deus e vivem uma vida realizada, uma vida livre de verdade. Então vamos explicar isso aí. O Richard Dawkins está escrevendo aí, nas páginas 21 e 22, que ele participou de uma conferência em 2006. Entenda bem. E nessa conferência, um antropólogo que era ateu, que é ateu ainda, está vivo, um antropólogo, ele diz, daquele tipo, eu sou ateu, mas... Um antropólogo fez uma citação a Golda Meir. A Golda Meir foi a primeira mulher ministra, a primeira ministra e a única até hoje do Estado de Israel. Entendeu? A Golda Meir. Ela foi a primeira ministra do Estado de Israel, do povo judaico. E aí, nessa conferência, o antropólogo que é ateu, ele disse que ele acreditava nas pessoas e as pessoas acreditam em Deus. Ele se referiu a uma afirmação da Golda Meir, porque um dia aí diz que ela foi questionada se ela acreditava em Deus. E ela disse: acredito no povo judaico e o povo judaico acredita em Deus. Então você vê que ela não disse diretamente que ela acreditava em Deus, que ela acreditava no povo judaico e o povo judaico acredita em Deus. Então um antropólogo que é ateu, ele aproveitou aí a passagem da Golda Meir e ele fez a dele: acredito nas pessoas. Mesmo sendo ateu, ele disse: acredito nas pessoas e as pessoas acreditam em Deus. E aí está o erro aí, que as pessoas acreditam em Deus. Ele é pessoa e ele não acredita em Deus. Então ele não pode dizer que as pessoas acreditam em Deus, porque ele é ateu, ele não acredita em Deus e ele é uma pessoa. Então fica um negócio bem feio aí, não é? Mas aí vem o Richard Dawkins e diz: eu prefiro dizer que acredito nas pessoas. E as pessoas, quando incentivadas a pensar por si sós sobre toda a informação disponível hoje em dia, com muita frequência, acabam não acreditando em Deus. O Dawkins tem razão. Ele diz: acredito nas pessoas. E ele não diz que as pessoas precisam de Deus, acreditam em Deus. Não, porque isso não é verdade. Agora ele diz: se essas pessoas que acreditam em Deus, que são religiosas, se elas forem incentivadas a pensar, a raciocinar, a buscar informação, se essa pessoa fizer isso, ela vai acabar não acreditando mais em Deus. Entendeu? E é verdade. Se a pessoa estudar bastante,
Se a pessoa pesquisar bastante sobre sua própria crença, religião, ela vai deixar de acreditar em deuses, porque são fantasias. E no finalzinho, o Richard Dawkins diz aí que essas pessoas que não acreditam em Deus, ao contrário do que dizem os religiosos, são pessoas felizes, são pessoas que vivem uma vida realizada, uma vida livre de verdade, diz o Dawkins aí. Tem razão também. E aí você vê, ele diz que a pessoa que não acredita em Deus não são pessoas desesperadas, como dizem aí líderes cristãos enganando os fiéis, dizendo que os ateus são infelizes porque não acreditam em Deus. Isso é uma mentira, é uma falsidade, é fake news. Ateus são felizes, independentemente de crença em deuses. Os ateus são felizes. Como diz o Richard Dawkins, os ateus vivem uma vida realizada, uma vida livre de verdade. Entendeu? E vamos explicar isso. Então veja abaixo aí à direita, pessoas ateias. Se houver incentivo ao pensamento, diz o Dawkins, se houver incentivo à pesquisa, a pessoa vai ser ateia. Se houver incentivo a isso. E o ateu, a pessoa ateia, é a pessoa livre de verdade, diz o Dawkins. Por que ele diz isso? Que o ateu é uma pessoa livre de verdade. Porque o ateísmo não é religião. Ateísmo não é um grupo com um líder, não. Um ateu não está ligado a líderes. Não existe líderes no ateísmo, como há na religião. O Papa é o líder da Igreja Católica. Os fiéis devem obediência ao Papa. Isso não existe no ateísmo. Os ateus são ateus sem líderes. Não se segue orientação de líder algum no ateísmo. É por isso que o ateu é livre. Entendeu? O ateu ele tem o seu ateísmo, mas ele não está ligado a líder algum. Entendeu? Agora veja abaixo aí, religiões e seitas. Religiões e seitas são coisas horríveis. Trazem aí a obediência cega. Os fiéis obedecem cegamente ao líder. Pode ser um papa, pode ser um padre, pode ser um cardeal, pode ser um pastor evangélico. É obediência cega. O fiel obedece ao seu líder religioso. Olha aí, cegueira. Religião e seita tomam o dinheiro dos fiéis, exploração financeira por meio de dízimos, ofertas e doações. Religiões e seitas levam os fiéis a trabalharem de graça, trabalho não remunerado, entendeu? Você vê aí alguns cristãos batendo na porta aí das pessoas, vendendo livros, fazendo propaganda, trabalhando de graça para a sua igreja, não recebe R$1. Dia de domingo, batendo a porta de sua casa, levando folhetos de igrejas, trabalhando para as igrejas sem receberem R$1. Trabalho não remunerado. É isso que a religião e a seita fazem. Isso não existe no ateísmo. É por isso que o Richard Dawkins diz que o ateu vive uma vida realizada, uma vida livre de verdade, e não preso a isso aí, e não preso a essas loucuras trazidas por religiões e seitas. Entendeu? Outro exemplo aí abaixo, né? Você vê na chave aí, proibições irracionais. Dependendo das religiões, e ali você vê, há uma variedade de proibições, cada religião com suas loucuras. E aí, proibições irracionais. A pessoa sofre, o fiel sofre por causa de religiões e seitas por isso. Entendeu? Porque o fiel recebe essas proibições que são ridículas e passam a aceitá-las. E aí a sua qualidade de vida cai. Por exemplo, veja, eu sou ateu, não existe proibição para mim dentro do sistema em que eu moro, né? Sistema legal, leis. Proibição, vamos lá, sou ateu. Eu sempre fui doador de sangue. Eu sempre doei sangue. Você vê na televisão aí, não é? Em vários canais, a propaganda, né? Quem doa
quem doa, né? Doa amor. Quem doa sangue, doa amor. Não é isso? Doar sangue é um gesto de amor, não é, gente? Qualquer pessoa racional vai dizer que doar sangue é um ato de amor. Você está salvando vidas doando sangue. Então eu, ateu, sempre doei sangue. Eu era doador, todos os anos eu doava sangue aqui no Hemocentro de Brasília. Porque agora eu estou já idoso, né, 67 anos, mas antes eu era um doador de sangue. Você ganha um dia. Quando você doa sangue, você não trabalha nesse dia em que você doou sangue. Eu nunca deixei de trabalhar. Eu doava sangue e ia trabalhar. Entendeu? Então doar sangue é um gesto de amor, não é? É. Para a pessoa racional é. Mas para algumas religiões, não. Testemunhas de Jeová, que é uma religião criada nos Estados Unidos. Testemunhas de Jeová são contra a doação de sangue. Eles colocam essa maluquice na cabeça dos fiéis, de que Deus, um ser espiritual, odeia quem doa sangue. Uma loucura. Viu aí? Proibição irracional. Proibição da doação de sangue. Religião. Testemunhas de Jeová não doam sangue. Entendeu? Uma pessoa sabe que doar sangue é um gesto de amor. Mas olha aí, uma religião negando isso aí. Uma loucura. Aí é uma proibição irracional. Então uma pessoa que quer doar sangue, sendo da testemunha de Jeová, não vai doar. Não vai. Já o ateu doa. É por isso que o ateu é livre, como diz aí o Dawkins. O ateu é uma pessoa livre de verdade, porque não está preso a convenção maluca alguma. Entendeu? Olha aí. Testemunho de Jeová. Por exemplo, eu, Eustáquio, eu adoro carne de porco. Eu adoro carne de porco. E a carne de porco é uma das mais sadias que há e uma das mais baratas. Eu adoro carne de porco. Sou ateu. Como? Não existe proibição para isso. Agora vem a loucura da religião e proíbe. Muitas religiões proíbem aí a pessoa, o fiel, de comer carne de porco. Olha a ignorância da religião. O ateu não passa por isso. É uma maluquice dizer que ninguém pode comer carne de porco. É loucura. Mas aí está a religião, o judaísmo. Os judeus não comem carne de porco, porque está na Bíblia lá que o porco é um animal imundo. Que loucura. Que ignorância. Viu aí? Uma proibição irracional. Já uma pessoa comum come carne de porco. Mas algumas pessoas, por causa da religião, colocam isso na cabeça do fiel, e o fiel não come carne de porco. Viu aí? É por isso que o Richard Dawkins diz que o ateu é uma pessoa livre de verdade. Não está preso a essas convenções malucas de religião e seita. Entendeu? O ateu trabalha em qualquer dia da semana. Qualquer dia da semana significa o mesmo dia para o ateu. Pouco importa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E isso é o óbvio, não é? O ateu trabalha em qualquer dia da semana. Mas algumas religiões proíbem o fiel de trabalhar em um certo dia. Por exemplo, os judeus não trabalham no dia de sábado. A lenda de que Deus criou o mundo, o Deus hebreu, criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Por isso, todos têm que descansar também. Que loucura! Porque está na Bíblia. Então, os judeus não trabalham no dia de sábado. Os adventistas, a igreja adventista do 7º dia, outra loucura criada nos Estados Unidos. Aí, quem pertence à igreja adventista não trabalha no dia de sábado. Olha que loucura. Às vezes o cara está desempregado, o cristão adventista do 7º dia está desempregado, precisa de um emprego, encontra um emprego, só que ele tem que trabalhar no sábado, aí ele não vai. Vai ficar desempregado com fome por causa de uma religião que coloca isso na cabeça do fiel, essa loucura de que você não pode trabalhar no dia de sábado. Outras religiões, o dia de descanso, o dia sagrado já é outro. Os muçulmanos, eles não seguem isso aí, dia de sábado. Para eles, o dia é a sexta-feira, para os muçulmanos. Olha aí, cada religião com sua ilusão.
Aí o fiel, que pertence a uma dessas aí, se for adventista, não vai trabalhar no dia de sábado. Entendeu? Já os católicos elegeram o domingo de descanso. Na época, quando eu nasci, em 56, e anos depois, o dia de domingo era o dia de descanso. Hoje isso aí acabou, não é? Hoje o comércio aí está aberto direto. Mas você vê que as religiões e seitas trazem muitas proibições irracionais. E quem é fiel sofre. Entendeu? Sofre, vai na onda. Adventista, o fiel, não trabalha no dia de sábado. Já o ateu trabalha em qualquer dia da semana, porque qualquer dia é a mesma coisa. Então é por isso que o Richard Dawkins diz que o ateu é uma pessoa livre mesmo, livre de verdade. Não está preso a esses dogmas malucos religiosos. Entendeu, gente? Então é isso aí, ó. Aí acabamos agora de analisar, não é? As 8 críticas negativas ao livro dele. Não é isso? 8 críticas. E agora vamos partir para a página seguinte. Mais um vídeo e muito. Obrigado.